Vamos falar sobre a nossa situation de hoje, porque tem toda uma situação. Afinal de contas, nós estamos tratando de uma conversation, onde existe um diálogo entre duas pessoas, né? E essa situation diz o seguinte: two friends are talking about a basketball game. E eu acho que se você observar essa imagem, mesmo que você saiba nada de inglês, tá? Nunca estudou inglês na vida, não sabe nada de inglês, mas se você olhar para essa tela aqui agora, eu acredito que você conseguirá entender sobre o que é essa situação da nossa aula de hoje. E aí eu preciso perguntar para você: alguém aqui não sabe nada de inglês, ok? Nunca estudou inglês na vida e tal, tá aqui acompanhando a aula de hoje, olhou para essa imagem e tem uma noção do que é o assunto? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber sobre o que é o assunto da nossa aula de hoje, sobre o que falaremos, qual é o tópico? Escreve aí. E aí eu vou te dar uma dica aqui, baseado nisso que eu estou falando com vocês agora, que certamente vai ajudar e muito vocês de agora em diante. Escreve aí sobre o que é o assunto de hoje, da nossa aula de hoje. Sobre o que falaremos. Qual é o tópico? Tá muito óbvio, né? Tá muito óbvio. Dois amigos conversando sobre basquete, jogo de basquete. Isso aí. Conversando sobre jogo de basquete. Como é que você deduz isso? Olha, várias pessoas escrevendo a mesma coisa. Eles estão jogando basquete, jogo de basquete, jogo de basquete. Como é que você foi capaz de deduzir isso? Geniele também dizendo, esportes, tá, basquete, beleza, especificamente basquete, mas como é que você foi capaz de discernir isso, de deduzir isso? Ó, o Kelly dizendo Go Knicks, eu também sou Knicks fan. Legal, Kelly, legal. Pela figura, disse aqui Janiele, pela imagem, Nanda também falou, pela imagem, disse aqui o Marcos. E aí, eu preciso te dar o primeiro bizu. Informação não verbal. Você precisa ficar ligada no que é informação não verbal. O que é informação não verbal? É aquilo que não está escrito. E isso acontece o tempo todo ao nosso redor, o tempo todo. Não necessariamente precisa ter uma imagem como essa. A pessoa conversando com você, gesticulando, é uma informação não verbal. Esse ponto é muito importante para você começar a melhorar a sua compreensão auditiva. Na hora de você ter um diálogo com uma pessoa, preste atenção nos gestos. Preste atenção na expressão facial, ok? Preste atenção no ambiente, se a pessoa está apontando para alguma coisa ou outra, tá? Isso tudo é informação não verbal, or non-verbal information, como dizemos em inglês. E se você se atentar a isso, muitas vezes você vai conseguir deduzir o que a outra pessoa está dizendo. Marcelo, mas deduzir quer dizer que eu não vou saber ao certo? Isso mesmo, deduzir. E no início está tudo bem. Você não precisa saber o que a pessoa está dizendo ao certo, mas se você conseguir deduzir, você já consegue dar o seu pontapé inicial, você já começa a compreender um pouquinho mais, e isso vai gerando autoconfiança em você. A autoconfiança tem um poder incrível e transforma, de fato, a vida das pessoas. Então, preste atenção em informação não verbal. Segundo ponto aqui que nós temos, dentro dessa imagem que está aparecendo aqui. Informação verbal. Só que chama-se conhecimento prévio. O que a gente pode tirar de conhecimento prévio aqui? Game. Quem é que nunca ouviu a palavra game? Né? Mesmo aqui, com as pessoas que moram no Brasil, todo mundo já ouviu falar game, vou jogar um videogame, não é assim? Todo mundo já ouviu falar de game. Pô, game, jogo, game. Você mata a parada. Por quê? Conhecimento prévio. Você já sabe disso antes de eu te dar conhecimento novo. Percebe? São detalhes que você consegue discernir e utilizar, somar para deduzir o que a pessoa está dizendo. Quer ver um outro? Palavras cognatas. Aquilo que se parece com o português. Se você prestar bastante atenção, situation, situation, situação. Você consegue deduzir um pouco, tá vendo? O que a palavra quer dizer? Basquetebol,
basquetebol, ó, basquetebol, basquete. Está entendendo? Palavras cognatas. Preste atenção nisso. São 3 pontos aqui que você pode e deve utilizar a seu favor. Uma para conversa mesmo, onde você não tem nada escrito. Quando você tem a informação não verbal, preste atenção nos gestos da pessoa, expressão facial, ambiente no qual você se encontra. Segundo, agora, tratando de uma informação verbal, conhecimento prévio, né? Ou até mesmo não verbal, mas de um conhecimento prévio que você tem, de uma palavra que foi dita, de algo que você já conhece. Você não precisa entender 100% da frase. Às vezes você entende 3 palavras, onde numa frase que possui 10 palavras, o resto você deduz, ok? E terceiro ponto, palavras cognatas, palavras que são parecidas com o português. Se você prestar bastante atenção nisso, certamente você vai entender melhor o inglês quando alguém estiver falando com você ou quando você estiver lendo alguma coisa.